Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer também a Cíntia, né, que é a monitora aqui desse mini curso, e me apresentar para vocês. Eu sou a Renata Moraes, sou pós-graduanda na pós-graduação em História, né, da Unesp Franca. Eu sou formada em Direito, já há bastante tempo, e agora eu estou nesse desafio para mim, né, nessa pós-graduação em História, e o meu objeto, né, da minha dissertação, ela é justamente essa abordagem histórica, né, do direito natural. Eu tenho um recorte, digamos assim, que eu não posso chamar de recorte, porque ele vai lá desde da antiguidade até os tempos atuais, mas a minha abordagem é justamente a história das ideias, né? A história do pensamento do direito natural com a passagem dos eventos históricos, né? Então, a gente começa nesse primeiro dia, né, com um apanhado geral, né, sobre a abordagem histórica do direito natural e também um pouco da distinção, né, do que vem a ser o direito natural nos vários entendimentos, né. Amanhã a gente já parte para a ideia, né, do direito natural e do direito natural clássico, mais para o período da antiguidade, né, e quem foram os grandes expoentes nessa parte, né, do pensamento do direito natural clássico. E no último dia, o direito natural moderno, a crise, né, do direito natural e o ressurgimento do direito natural também no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que é importante a gente entender aqui? O direito natural, ele é um pensamento, né, que desde a antiguidade, ele possui a sua abordagem. Só que, de acordo com os movimentos históricos, né, com o que foi acontecendo com a história das civilizações, da civilização, o seu espectro, né, ele foi se alterando. Então, houveram determinadas... ele iniciou com uma ideia, ele teve alterações após divergências de pensamento, ele teve convergências também, retorno a pensamentos clássicos. Então, a minha abordagem é justamente essa: não existe um direito natural que venha transitando pela história de forma imutável, né? Então, ele teve transformações, e essas transformações, elas se deram justamente em razão da história, da movimentação da sociedade. Então, essa evolução jurídica, né, da sociedade é que vai permitir se explorar essas diversas exigências sociais, né, que cada época demandava. Então, a sociedade e o Estado, né, sempre colocados na balança, justamente o símbolo, né, do direito, eles usaram o direito natural e o direito positivado, direito positivo, né, de diferentes maneiras, né, até essas mencionadas normas alçarem aí uma posição que possuem atualmente, né, no nosso estamento, que, na ausência do direito positivo, o juiz vai se utilizar da norma natural na solução do caso concreto. A gente sabe que no direito não é possível se abarcar todas as possibilidades de problemas, né, que a sociedade vive. Senão, nós teríamos aí o absurdo de ter uma legislação infindável, infinita,
né, que ela pudesse abarcar aí todos os tipos de conflitos existentes na sociedade. Isso a gente sabe que é humanamente impossível. Então, nesse mini curso, né, obviamente que sem pretensão de esgotamento do tema, né, porque ele é muito abrangente, e impossível, né, de se levar isso em 3 dias. Então, o objetivo, né, desse mini curso é demonstrar que o corpo social, né, ele não está desprotegido de normas jurídicas simplesmente porque elas não estão escritas ali em um código, né? Por quê? Porque na hipótese de omissão legislativa, o magistrado, né, o juiz, o julgador, o poder judiciário, ele fará uso sempre, ele terá o uso ali da lei natural para poder se respaldar. Então, assim, conjugar o estudo do direito, a filosofia, a história e a política, né, e as demais disciplinas propedêuticas, e aí a gente pode experimentar uma imersão em temas essenciais à formação de qualquer jurista em geral e também dos operadores de direito no particular. E por que não dizer também, né, da sociedade em geral, que se importa, né, com esse tema, até porque ele lhe é diariamente aplicável, né? Então, um desses temas relevantes de interesse é aquele que trata do direito natural e do justnaturalismo. Então, além disso, eu vou tentar aqui expor, né, as principais ideias, né, filosóficas, que foram surgindo ao longo da história da humanidade, desde a antiguidade, passar pela medievalidade, pela modernidade, com a ruptura, né, do pensamento justnaturalista teocêntrico, e a inclusão do elemento da razão, o elemento racional moderno de Hugo Grossio. Chegando, então, na visão contemporânea, né, do justnaturalismo, que o extrai da história e culmina invariavelmente na pessoa humana. Então, o mundo do direito, né, nessas últimas décadas, ele vem passando um processo de enfraquecimento, né, isso é notório, e precisa urgentemente de uma remodelagem, porque a superação histórica do direito natural, né, e o fracasso político do positivismo, elas ensejaram uma grande e inacabada demanda de reflexões sobre o direito em si, a sua função social e a sua interpretação. Então, um dos motivos que eu aponto, né, que vários autores também pesquisados apontam como sendo desse enfraquecimento, né, contínuo do direito, ele está verificado nessa dicotomia jurídica clássica e está localizado no fenômeno verificado através da incorporação dos direitos naturais de forma generalizada aos ordenamentos positivos através da consolidação dos ideais constitucionais. Afinal, o estabelecimento do direito natural como lei contida na Constituição, de alguma forma, o tornou ali positivado. O que eu quero dizer como positivado? Aquilo que está normatizado, já está escrito como uma regra, como uma lei, como um artigo. Então, um segundo motivo também, ele vai se fundamentar nos movimentos políticos e militares, né, que, legitimados por dogmas positivistas, eles ascenderam ao poder, principalmente o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e promoveram uma série de barbáries, né, em nome da lei, e, ao final da Segunda Grande Guerra, no histórico julgamento de Nuremberg, os responsáveis por tais crimes, né, eles foram processados e eles invocaram o estrito cumprimento da lei como forma de excludente, né, como forma de se eximirem das punições. Então, constatou-se assim que era imprescindível se repensar, né, a maneira de se ver o direito para que se pudesse resguardar a dignidade do ser humano de possíveis absurdos praticados em nome da lei fria, da lei crua, meramente formal, né, e indiferente a valores éticos. Então, desse modo, a supremacia do direito positivo, ela se ruiu.
Então, o direito, né, ele apresenta, como a gente sabe, inúmeras concepções conceituais e persegue, desde os primórdios, né, do início da civilização até hoje, é uma forma abstrata, um ideal de perfeição apresentando essa busca, né, de variações no tempo e no espaço da sua história. Então, durante essa evolução, o direito ele sempre foi regido por um conjunto de normas escritas, né, é, é, que se conhece desde tempos muito remotos, como, por exemplo, o Código de Hammurabi, né, e percorreu esse longo caminho, o qual ele foi bastante marcado pela dicotomia sempre ali entre o direito natural e o direito positivo. E, historicamente, o direito até o final do século XVIII, ele apresentou essa forma bipartida, né, de fundamentação da sua natureza, representada por dois modelos doutrinários, e, nos tempos de hoje, busca se estabelecer, com muitas dificuldades, um novo paradigma para isso, para esse problema dessa dicotomia entre direito natural e direito positivo. O primeiro deles é o justnaturalismo, né? Qual é o pressuposto? O pressuposto é de obediência a uma ordem justa, ao ideal de justiça. Então, seriam virtudes, né? Tendo como ensinamento básico o reconhecimento de um conjunto de valores e pretensões humanas legítimas, que não vão decorrer de uma norma escrita oriunda do Estado, mas sim de uma lei ditada pela vontade divina, né, que nós vamos ver aí na decorrência da evolução do direito natural, inicialmente, né, por uma vontade divina, ou pela racionalidade, ou seja, pela razão. E o segundo vai se constituir a corrente do positivismo jurídico, que está enraizada ali na própria lei, na lei escrita, obedecendo à ordem estabelecida. E ele está fundado na supremacia da norma posta, aquilo que está positivado. Então, para o primeiro, né, para o justnaturalismo, justos seriam os princípios que antecedem e que vão se sobrepor às leis positivas, e que nenhum legislador pode estabelecer normas que vão violá-los. E no segundo, justo é o que a lei concreta é o que a lei concreta vai emanar do Estado, né, que é plena e determina o que a norma impõe. Então, para a gente poder entender um pouco de direito natural, né, essa discussão ela é muito antiga, né, e muitos pensadores eles se debruçaram, né, durante, às vezes, toda a sua vida, né, sobre esse tema. E até hoje a questão gera polêmica, não há indícios de que se chegue tão cedo a um consenso sobre isso. E se nós formos considerarmos a condição livre, né, de todo ser humano ao nascer, o poder de um indivíduo exercido sobre outros parece, a priori, né, algo ilegítimo e contrário às leis da natureza. Então, desde a partir dos gregos, né, passando pelos romanos, até escritos de Francisco de Vitória, Tomás de Aquino, Michel Foucault, entre outros autores que refletiram sobre essa questão como defensores, né, do direito natural ou justnaturalismo. Primeira coisa que a gente expõe é sobre esse exercício do poder, né? Então, para definir, né, o exercício do poder, a gente pode entender como um modo, né, de ação sobre a ação de outras pessoas, quando o caracterizamos pelo governo dos homens uns pelos outros, né, no sentido mais extenso dessa palavra, incluímos nele um elemento extremamente importante, que é o elemento da liberdade. Então, o poder, ele não se exerce senão sobre sujeitos livres. O problema central do poder, ele não é o da servidão voluntária, né? Como poderíamos, por exemplo, como poderíamos desejar ser escravos? Né? No cerne da relação de poder, provocando sem parar, está a renitência do querer e a intransitividade da liberdade, né? Segundo pensado por Michel Foucault. Então, segundo o Foucault,
né? O poder não se exerce senão sobre sujeitos livres, senão sequer seria. Tomando essa premissa, né, como ponto de partida, propõe-se pensar a seguinte questão: a liberdade é para todos? Para se tentar respondê-la, né, o primeiro passo é refletir sobre o direito natural, fundamental para que a gente possa entender essas formas de poder que vão emergir das relações sociais. Segundo elemento, né, universal. O direito natural, ou justnaturalismo, ele supõe, né, a existência de um direito universal, estabelecido pela natureza. Então, o seu fundamento é o da lei natural e não da lei humana positivada, que rege os acordos e contratos sociais. Então, a lei natural, ela vai corresponder à palavra grega physis, natureza. E embora, né, ao longo do tempo, né, essa noção ela tenha sofrido algumas alterações que fizeram passar da esfera natural para a esfera humana, social, moral, justamente como eu mencionei lá no início, por conta das alterações sociais, dos eventos históricos que foram acontecendo no decorrer da evolução da civilização. Então, de qualquer forma, o direito natural, ele se contrapõe ao direito positivo, que é aquele legitimado pelas leis estabelecidas por uma sociedade. O direito justo, outro elemento, né, que decorre o direito natural. Então, dentro do pensamento justnaturalista, existem correntes distintas, né, mas todas elas manifestam essa convicção de que, além do direito regulamentado, o direito posto pelas leis humanas, há também uma ordem superior que corresponde à expressão do direito justo. Então, essa seria a lei verdadeira, de acordo com a razão universal e imutável da natureza. Então, alguns exemplos, né, de pensadores, né, sobre o direito natural, nós temos Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitória, Francisco Soares, Hugo Grossio, Samuel von Pufendorf, Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Então, foram alguns, né, dos principais estudiosos dessa teoria, né, do direito natural. Aqui eu lembro, né, para a gente poder refletir um pouco, né, sobre o livro, né, O Processo, do Franz Kafka, né. Então, que vem aquela expressão, né, que eu acho que todos conhecem, então, o processo kafkiano, né. Ele sumaria, né, de modo gráfico, assim, a negativa absoluta, né, do direito de defesa diante de acusações, né? Logo na abertura desse livro, né, O Processo, o Kafka relata, então, a visita, né, de 2 oficiais de justiça ao Joseph K., que é o personagem principal, né, dessa obra, a quem atribuem a prática, então, esses oficiais de justiça atribuem ao Joseph a prática de um crime, negando-se eles, porém, né, a revelar-lhe o conteúdo da imputação, porque, enfim, dizem eles, o Estado não gastaria tempo, esforços e finanças para processar alguém que não fosse de antemão culpado e condenado. Então, o Joseph K., para quem não conhece, né, ou não leu, ele sequer sabia pelo que ele estava sendo acusado. E os oficiais de justiça também diziam a ele: nós não vamos te dizer, porque o Estado não perderia tempo em ir atrás, né, em despender esforços, tempo e finanças, se você não fosse culpado. Mas pelo que? Ele sequer sabia. Então, diante desse episódio, né, a reação normal, né, é a de repúdio de qualquer pessoa, né? Diante, até mesmo Deus, né, depois do pecado de Adão e Eva, deu a eles, né, a oportunidade de se defenderem, de acordo com o Gênesis. Mas o problema que se põe, né, quanto a esse caso do Joseph K., no livro Processo, do Kafka, é que os fatos se dizem passados na cidade de Praga, né, ao tempo do Império Austro-Húngaro,
né, no máximo, portanto, aí no início do século XX, sem, pois, que a reação de repúdio atual esteja a depender do conhecimento da lei positiva, né, então ali vigorante, ou seja, essa reação, ela se baseia no direito natural, dizer que, em que não é justo que se condene qualquer pessoa sem que se lhe propicie a oportunidade mínima de que ela possa se defender. É o que hoje nós temos na nossa Constituição Federal como um direito fundamental, o direito ao contraditório e à ampla defesa, por exemplo. Então, essa doutrina, né, do direito natural é a mais antiga tentativa de compreendermos essa teoria abrangente do próprio fenômeno jurídico. Então, as preocupações sobre a doutrina do direito natural, elas têm uma longa caminhada histórica e se caracterizam por ser uma das posturas teóricas recorrentes na trajetória do pensamento humano. Então, embora ela tenha tido períodos, né, de maior proeminência, quedas, inclusive períodos em que se dizia o direito natural cumpriu a sua função e morreu, né? A gente vai ver isso no decorrer. Então, assim, é possível que a gente possa afirmar que, apesar, né, de todas essas objeções que foram feitas, a doutrina do direito natural, ela permaneceu durante um longo período como um dos problemas fundamentais do conhecimento jurídico. Então, nessa condição, a doutrina do direito natural, ela se confundiu, em boa medida, com o próprio percurso da filosofia do direito e com os seus problemas mais importantes. Então, a própria disciplina, né, de filosofia do direito, ser designada durante muitos séculos, ela foi designada por jus naturae, ou jus naturale. Não era chamada de filosofia do direito a disciplina, ela era chamada de jus naturale. Em outras palavras, né, a gente pode afirmar que a filosofia do direito, ela expressou, desde os seus primórdios, né, até o final do século XVIII, a própria doutrina do direito natural. Mas essa doutrina, então, seguindo, né, ela nasceu na Grécia Antiga, né, entre os primeiros a defenderem essa concepção, estão aí Heráclito de Éfeso, né, 535 a 470 a.C., e o escritor Sófocles, 494 a 406 a.C. E Sófocles, né, na sua famosa tragédia Antígona, ele formulou pela primeira vez a questão central que vai envolver a doutrina do direito natural, no qual, digamos, a moral da história, né, existe um direito superior à legislação positiva estabelecida pela vontade do soberano. Então, na Antígona de Sófocles, né, lembrando um pouco dele, né, ele nasceu próximo a Atenas, em Colono, em 496 a.C., ele era filho de rica família, de mercadores, mas não era aristocrata. Era bem apessoado, pessoa afável, escreveu inúmeras tragédias, das quais 7 são as mais conhecidas e admiradas. E nelas, ele concentrava a ação em um só personagem, destacando o seu caráter, traços da sua personalidade. E sabe-se também, né, que ele participou muito da vida pública de Atenas, onde ele viveu de modo permanente e foi quem deteve o maior número de vitórias nos concursos dramáticos de Atenas. Então, a história da Antígona, né, para quem não conhece, para a gente poder entender como que surgiu essa primeira ideia, essa primeira centelha, né, do direito natural. Então, o Édipo, né, ele casou-se com a sua mãe Jocasta, com quem teve 2 filhos, Etéocles e Polinice, e 2 filhas, Antígona e Ismene. A tragédia, ela vai se iniciar com Antígona solicitando para sua mãe, para sua irmã Ismene, que ajude a enterrar o seu irmão Polinice, mesmo que isso significasse insurgir-se contra o Creonte, que era o soberano. Este havia promulgado, né, uma lei a qual impedia
que aquele, né, que houvesse empreendido qualquer ação contra a cidade, ele seria impedido de ser enterrado, né, então causando uma grande ofensa ao falecido e à própria família. Então, isso designava o morto uma transição inadequada ao mundo dos mortos. Então, Antígona, né, ela se rebelou contra isso, né, e estava determinada a enterrar o seu irmão conforme, né, a tradição, mesmo que o fizesse sozinha. Então, ela incita Creonte, né, pelo descumprimento das leis civis. E Creonte, não se conformando, né, com a desobediência da Antígona, ele a condenou à morte. E Hemon, né, que filho de Creonte, e era noivo de Antígona, ele suplicou pela vida da noiva, né, explicando-lhe que ela almejara somente dar ao seu irmão, né, um enterro justo. Creonte não escutou seu filho Hemon e determinou que Antígona fosse levada a uma tumba, onde permaneceria lá até morrer. Naquele momento, surge o adivinho Tiresias, né, que chama a atenção de Creonte, que sua sorte estaria por findar, já que a sua obstinação em não enterrar Polinice iria dar cabo de seu governo. Então, nesse momento, Creonte fica sabendo, né, que seu filho Hemon, triste e desconsolado com a morte de seu pai, com a morte que o seu pai destinara a Antígona, ele se suicidou. Eurídice, né, esposa de Creonte, ao tomar conhecimento da morte do filho, também se mata. Assim é que Creonte perde todos os seus familiares e se lastima por sua desobediência a um dos desígnios divinos, quer seja, o direito de enterrar os seus mortos. Então, essa obra, ela é muito forte, né, porque ela trabalha muito bem com os ditames morais. Então, são traçados paralelos entre o autoritarismo de Creonte, né, com a determinação e a dignidade moral de Antígona. Ela ressalta a importância do direito natural sobre o direito positivo, né? Outro dado importante que a gente pode extrair também dessa obra é a luta de uma única mulher contra toda uma cidade, né? Ela nos mostra a sua força, a sua talante em executar aquilo que é digno e moral, deixando-nos como lição que nem sempre o legal é moral. E a questão central de Antígona, portanto, é o embate entre o direito natural e o direito positivo. Enquanto a protagonista, Antígona, ela defende o direito natural de fazer o ritual fúnebre do seu irmão, Polinice, de acordo com os costumes e as crenças religiosas daquela sociedade, em contrapartida, Creonte representa o direito positivo, decretando uma lei que proibia o sepultamento de Polinice e o punia com pena de morte, e punia ainda com pena de morte quem o fizesse, né? Ou seja, os parentes, né, próximos daquele condenado também não poderiam ousar em desrespeitar essa lei positivada. Então, Creonte, ele defende a obediência às leis de forma extremista, que, por sua vez, eram originárias do próprio poder tirano dele, sem levar em conta, né, a vontade do povo, que nem se a sua decisão era justa ou injusta, era simplesmente uma imposição. Então, Antígona, ela tinha o conhecimento da lei imposta sobre o rei tebano, né, e de suas consequências, mas, ainda assim, ela optou conscientemente por desobedecê-la pela crença que enterrar o seu irmão, né, de acordo com os costumes, era uma questão moral e de justiça natural. Então, ela tinha plena convicção que era um direito natural, uma lei divina, anterior à lei imposta, transcendendo o poder efêmero de um soberano, que estava ali transitoriamente, inerente aos seres humanos e imutável. Tanto para ela quanto para a sociedade tebana, deixar um corpo desenterrado a céu aberto, né, exposto ali à putrefação, aos animais necrófagos, era uma ofensa absurda, né, aos deuses e aos preceitos religiosos. E Hemon, filho de Creonte, noivo de Antígona,
ele a defendeu e questionou a decisão do próprio pai. O aconselhou, né, que um rei, ele deveria sempre se preocupar com a opinião da sociedade e representar essa opinião. Então, fala também da importância, né, de não se tomar apenas a opinião própria, né, como única correta. E alerta, né, que ele estava começando a perder o apoio da população e dos nobres, que passaram também a reprová-lo, porque não concordavam com uma decisão nesse grau de severidade, né, pois os tebanos, eles respeitavam a crença antiga que os rituais de passagem eram importantes, né, para a alma, para que a alma não ficasse vagando, né, eternamente sem destino. E Aemon, além de ser apaixonado por Antígona, ele argumenta com seu pai, né, principalmente porque acredita na liberdade de participação popular tebana nas decisões da polis. Então, através desses personagens, né, de Aemon e Creonte, o autor Sófocles, ele apresenta a questão tanto da tirania contra a democracia, né, e os diálogos reforçam que a lei outorgada, né, imposta por Creonte, ela é injusta, desrespeitando o direito consuetudinário, né, o direito dos costumes, e não representa o pensamento da sociedade tebana. Então, o respeitado profeta Tiresias, né, também defende a vontade dos deuses, a lei divina, e profetiza que os familiares do rei irão cometer suicídio. Então, com isso, Creonte admite o seu erro, volta atrás na condenação de Antígona, mas a sua decisão vem tarde demais, né, porque Aemon casa-se com a amada secretamente e foge com ela, mas ao final o Creonte acaba cumprindo a sentença, tirando a vida de Antígona e na sequência se suicidando. Ao receber, né, a notícia da morte do filho, sua mãe também se mata, concretizando aí a profecia da maldição dos deuses. Então, o Sófocles, né, ele dá um final trágico, né, a peça, tragédia, né, castigando tanto Antígona quanto Creonte por suas posições extremadas, né. Então, apesar da Antígona defender, né, um valor ético, ela foi condenada por desobedecer às leis, o direito positivo. E ele, né, por sua tirania e desrespeito a tais leis divinas. Então, não é à toa que Antígona, ela é considerada até hoje uma das mais importantes obras da humanidade, apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos. E confronta o direito consuetudinário com o direito natural, que é atemporal, imutável e universal, com o direito imposto pelo Estado. Bom, de acordo, né, com a história do direito, né, nós temos aí as escolas jurídicas, então, do direito natural e do direito positivo. Então, a primeira, né, do direito natural, ela é baseada numa autoridade específica, que pode ser Deus, a natureza ou a razão humana, dependendo aí do período histórico em que a gente estiver estudando, né, o direito natural, a qual não possui um aspecto histórico e nem é um produto político. Então, segundo a teoria do direito natural, o direito ele é imutável, ele é estável e permanente, ou seja, ele é natural. E este direito natural, ele tem validade em si próprio, e ele é legitimado por uma ética superior, estabelecendo limites à própria norma estatal. Então, dessa forma, né, consoante esse autor, Sabadell, o direito natural, ele é, ao mesmo tempo, anterior à criação da sociedade e das instituições políticas e superior ao direito escrito estabelecido por cada sociedade. Contrapondo-se a isso, né, aí nós vamos ter o que? O direito positivo. Né? A segunda escola, do direito positivo, ela vai afirmar que a fundamentação do direito, ela está em considerá-lo como um produto histórico de uma específica sociedade, resultado de uma vontade política, portanto. Então, ela entende que o direito é a norma, é o ato emanado do Estado, com caráter imperativo e força coativa.
Então, assim sendo, o direito, ele é explicado pela sua própria materialidade coercitiva e concreta. E toda a sua validade e imputação fundamentam-se na própria existência de uma organização normativa hierarquizada. Concepções históricas, né, do justnaturalismo. Nós vamos ter 3 concepções históricas do justnaturalismo. Então, essa ideologia, a justnaturalista, em virtude das múltiplas, né, variantes que foram citadas, apresenta-se sobre a forma de 3 concepções essenciais referentes à origem das normas do direito natural, dependendo de qual ente elas procedam. Então, ela possui a origem cosmológica, teológica e antropológica. A origem cosmológica, né, sinteticamente, é a concepção cosmológica, ela vai atribuir a gênese, né, da lei natural à própria natureza das coisas, né, consubstancial à ordem do cosmos. Então, dessa forma, o direito natural clássico dos gregos, ele compreende uma concepção essencialista ou substancialista do direito natural. Ou seja, a natureza, ela contém em si a sua própria lei, fonte da ordem em que se processam os movimentos dos corpos ou em que se articulam os seus elementos constitutivos essenciais. Então, a ordem da natureza, ela é permanente, constante e imutável. Então, trata-se da concepção cosmológica da natureza que marcou o pensamento grego pré-socrático, destacando-se aí 3 pensadores, como Anaximandro, Parmênides e Heráclito. A teológica, né, por sua vez, ela vai considerar o direito natural como uma emanação divina. Tá? Então, nesse sentido, o pensamento medieval e escolástico, né, do período medieval e escolástico, parte de um conceito teológico de natureza. Então, a natureza não é só nem principalmente aquilo porque cada coisa tem um modo de ser próprio, mas o modo de ser próprio de cada coisa enquanto criada por Deus. Então, esse é o fundamento da teoria teológica do direito natural. E a antropológica. Para essa compreensão, né, antropológica do direito natural, os preceitos do justnaturalismo, eles se originam na própria razão humana. Assim sendo, Deus deixa de ser visto como um emanador, né, das normas jurídicas e a natureza ocupa esse lugar, como um adendo, com um adendo. Não é a natureza que dá aos homens esse entendimento, mas é ele próprio, por meio da razão, que compreende esse conhecimento e vai o colocar, então, em prática na sociedade. Então, a partir de certos princípios, vai se procurar constituir dedutivamente rígidos e exaustivos sistemas de direito natural que são dotados de validade universal e perpétua. Então, como primeiras, né, formulações, né, da teoria da lei natural, nós temos Cícero, né? Então, Cícero, a teoria da lei natural de Cícero, ela vai ser uma das primeiras formulações justnaturalistas, não obstante a sua gênese, né, e toda a tradição posterior a ser remetida às teorias gregas, né, entre as quais são as mais destacadas a de Platão e Aristóteles. Então, apesar disso, em seus aspectos, né, mais amplificados, vai se reconhecer aí a cosmologia estoica, né, como sendo a grande influência sobre a formulação do Arpinate. Arpinate é a designação dada a Cícero pela região em que ele viveu, né, na Grécia. Então, essa influência, né, se percebe quando a atenção vai se voltar, então, para os objetivos da teoria de Cícero do direito natural, que é caracterizada pelo propósito de defender a existência de uma lei natural
que deveria se constituir como parâmetro de avaliação da justiça do direito civil e do direito das gentes, né? E que seria imutável e universal, não podendo ser transgredida. Então, a comunidade humana, né, a societatis humana, ecoando a influência de Panécio de Rhodes, ela é considerada como sendo fundada na natureza, segundo um vínculo, né, que não é outra coisa senão a razão ou a própria lei natural. Então, essa lei, pela teoria de Cícero, ela está baseada na natureza, que, por sua vez, é a razão. E a razão que é a recta ratio, né, a razão justa, encontra-se tanto nos homens quanto nos deuses. Então, uma das passagens mais citadas, né, dos escritos de Cícero é aquela dada por Lélio, né, no terceiro livro de República, a saber, a razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta o mal que proíbe, e, ora com seus mandados, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente entre os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo Senado. Não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas uma, sempiterna e imutável, entre todos os povos e entre todos os tempos. Uno será sempre o seu imperador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador. Não podendo o homem desconhecê-la nem renegar-se a si mesmo, sem despojar-se do seu caráter humano e sem atrair sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar todos os outros suplícios. Então, nas palavras dessa carta de Cícero de República. Então, em resposta, né, ao ataque de Filão, né, à base da lei natural, como é evidente na citação acima, o Lélio afirma que a verdadeira lei é a reta razão, ou seja, a recta ratio, de acordo com a natureza, a qual é imutável, eterna e de aplicação universal, chamando, então, ao dever os seus comandos e evitando irregularidades por meio das suas proibições. É essa a noção de lei natural que vai estar na base da teoria ciceroniana como fundamento do direito, de forma que o justo direito a respeitaria. Divergindo dessa posição, mas ainda na sua linha, né, no seu lastro, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai apresentar um estudo muito aprofundado sobre o direito e as leis naturais nos tratados da lei e da justiça. Então, ele disponibiliza capítulos, né, exclusivos para poder discorrer e se debruçar, né, aprofundadamente sobre o direito e a lei natural nesses tratados de lei e de justiça. Bom, alguns conceitos, né, de direito natural. O primeiro, né, Anditia Soares de Moura Costa Matos, ele entende que a doutrina idealista do direito, que enxerga ao lado, ou melhor, acima do direito positivo, algumas normas imutáveis e de observância obrigatória, postas por uma autoridade supra-humana. O que seria essa autoridade supra-humana? Seria a natureza, Deus ou a razão humana, como veremos adiante, né? As normas jusnaturais, elas se dão a conhecer por meio das leis naturais, que, em conjunto, vão formar o que se chama de ordem natural. Nessa mesma linha, Kelsen, né, diz que
Direito natural são as normas imutáveis da doutrina do direito natural, apenas podem ser as leis naturais. E diante dessas considerações, né, o direito natural, ele pode ser definido como aquele que é estabelecido por algo que se encontra em uma posição superior à do homem, como, por exemplo, a natureza, como, por exemplo, Deus. Tal direito é imutável e possui eficácia universal, isso ela tem validade em todo lugar. Para uma definição, né, de direito natural, de acordo com o autor José Pedro Galvão de Souza, pode-se dizer, então, que a expressão direito comporta diversas acepções. Entre estas, direito corresponde ao latim ius, usada pelos romanos para designar o iustum, ou seja, o justo objetivo. Também quer significar a expressão lex, né, ou norma de direito, determinando o que medida do justo, e também significando licitum, né, e potestas, e o direito subjetivo, ao fim. E ainda o direito também quer significar jurisprudência, a atual ciência jurídica. Então, sendo a lei que determina o justo bem como os direitos subjetivos, não se pode admitir que ela seja elaborada, né, de forma arbitrária, ao sabor das paixões do próprio legislador. Desse modo, seria necessário que ela se reporte a uma justiça anterior e superior às leis positivadas. Então, aquelas vão estabelecer os direitos, né, que não vão depender de prescrições legais. Por quê? Porque eles se fundamentam na lei natural. O justnaturalismo, né, por sua vez, ele é uma doutrina segundo a qual existe e pode ser conhecido um direito natural, o ius naturale, ou seja, o sistema de normas de conduta intersubjetiva diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado. Ele tem validade em si mesmo, ele é anterior e superior ao direito positivo, e em caso de conflito entre um e outro, é ele que deve prevalecer. Então, note-se, né, a primeira e fundamental diferença. O direito natural, ele não quer dizer justnaturalismo e vice-versa. Este, né, ele se refere às escolas do direito natural. Este qual? O justnaturalismo, que se desenvolveram e tiveram concepções distintas do direito natural, dependendo, obviamente, como eu mencionei, do momento histórico em que eles se fundaram. Então, dessa forma, é possível definir, né, o direito natural como uma doutrina jurídica que defende que o direito positivo ele precisa ser objeto de uma valoração, que tem como referência um sistema superior de normas ou de princípios do direito ideal que vão lhe condicionar a validade, dependendo da observância ou não desses valores. Então, em consequência dessa definição, é possível identificar as seguintes características da doutrina do direito natural. A legislação em vigor, ela precisa ser analisada a partir de determinados conteúdos superiores. Estes conteúdos, eles possuem como fonte uma determinada categoria universal e imutável, que é o ideal de justiça. E, por fim, estes conteúdos, eles devem sempre prevalecer sobre as disposições formais da legislação em vigor. Mas que conteúdos, então, seriam esses, né? Esses conteúdos são aqueles que se referem a uma ideia de justiça. Então, por isso que os seus defensores, eles buscam normas e princípios que, independentemente do seu acolhimento pela instituição positiva do direito, pela norma em si, eles possuem um primado sobre as leis vigentes e o poder estatal que as efetiva. Então, nesse sentido, a legislação vigente para o direito natural, ela só será considerada válida apenas na medida em que as suas prescrições correspondam às exigências do ideal de justiça. Então, assim, né, uma regulamentação positiva injusta da conduta humana, ela não tem qualquer validade e não é, portanto,
direito em sentido estrito, na medida em que se deva entender por direito apenas uma ordem jurídica válida. Então, isso transforma a doutrina do direito natural em uma compreensão teórica do fenômeno jurídico que submete a validade das normas jurídicas em vigor à concepção dessa ideia de justiça, concepção de justiça. Então, por isso que é para a doutrina do direito natural, direito válido é o direito justo, validado por um ideal de justiça. Então, qual é, afinal, a referência, né, de justiça a ser utilizada? Então, historicamente, né, foram construídas aí 3 respostas possíveis, né? A primeira, a referência de justiça deve ser a própria natureza, né, que é a resposta típica do mundo antigo. A segunda referência, a justiça deve ser Deus, que é a resposta típica do mundo medieval. E a terceira, né, que essa referência de justiça, ela deve ser a natureza humana, que é a resposta típica do mundo moderno nascente. Então, concluindo, né, dessa forma, o que pode ser observado, né, independente das particularidades, né, de cada tipo da doutrina do direito natural, é que existe algo comum, de comum, entre as proposições das 3 propostas, da própria natureza, Deus e a razão humana. A validade do direito positivo estará condicionada a uma ordem superior de justiça, que tanto pode ser o cosmos, né, a teoria cosmológica, Deus, a teoria teológica, ou nos direitos naturais inatos, a razão humana. Então, em outras palavras, é isso que distingue a doutrina do direito natural da doutrina do positivismo jurídico, do direito positivo. Para o positivismo jurídico, a validade do direito ela não depende da validade de uma norma ou de um princípio de justiça, né, superior a essas normas vigentes. Ao contrário, o direito vale para o positivismo jurídico, mesmo que ele seja injusto. Então, nesse sentido, é possível afirmarmos, né, que a doutrina do positivismo jurídico, ela reduz o direito a uma ordem estabelecida. Então, assim, são 2 as palavras-chave que diferenciam o positivismo jurídico da doutrina do direito natural, que é a palavra ordem e a palavra justiça. Então, eu finalizo aqui a apresentação e a gente abre para comentários, para discussões, o que vocês acham. Já tinham ouvido falar, já tinham se deparado, né, com essas teorias, com essa abordagem histórica, né, dos momentos históricos foram alterando também a visão, né, de uma doutrina, né, tão antiga que persiste até os dias atuais, que a gente vai ver no decorrer dos dias, assim, ela foi até considerada morta, mas hoje em dia ela ressurgiu com bastante força. E o que vocês gostariam de comentar sobre isso também? Eu fico à disposição de todo mundo. Muito obrigada, gente. Oi, Aline. Oi. Oi, Aline. Primeiro dizer que eu gostei muito da sua apresentação, achei muito interessante. Obrigada. E eu também sou formada em Direito, estou cursando História agora. Ah, que bom! São áreas que eu acho muito interessantes. E esse assunto, principalmente, que você trouxe, eu estava, esses dias mesmo, antes de ver o minicurso, de lembrar o tema, eu estava falando sobre ele, sobre essa questão de propriedade privada como direito natural, lá do pensamento do Locke. Eu acho bem interessante, assim. Sim. E eu acredito, eu gostei muito, assim, da proposta, do que foi apresentado hoje, do que vai ser amanhã. Eu acho que está clareando bastante também as minhas ideias sobre esse assunto. Eu queria muito isso, então, para mim, está muito legal, assim, eu gostei muito. Nossa, que legal, Aline. Vamos trocar ideia, se você quiser. Eu estou desenvolvendo a minha dissertação, só que ela é com um recorte um pouco menor, né? Porque senão seria enciclopédico, né? Eu não conseguiria terminar nunca minha dissertação do mestrado, mas é uma abordagem sobre o período pombalino aqui no Brasil, né? No Brasil colônia,
que o Tomás Antônio Gonzaga, ele foi um justnaturalista, né, e ele defendeu essa teoria do direito natural aqui no Brasil colônia. Então, eu vou desenvolver mais em cima sobre isso na minha dissertação. Então, nós temos um justnaturalista para chamar de nosso, desde o Brasil colônia. Mas eu venho estudando essa questão do justnaturalismo, né? Sempre me chamou a atenção o pouco enfoque, né, que na faculdade de Direito a gente tem sobre isso, né? Na faculdade de Direito, basicamente, nós temos 100% de direito positivo que é jogado para a gente, assim, como se fosse a única, digamos, uma única via, é o direito positivo ou nada. Então, eu sempre questionei essa questão de sempre ter só uma única saída. Eu concordo muito. Eu até acreditava, porque eu estou cursando História agora na Unesp, eu tinha cursado Letras na Unesp, e eu cursei Direito em uma faculdade privada daqui de Assis. Uhum. E eu atribuí um pouco até o posicionamento da instituição mesmo. Isso que você falou, eu sentia muito, assim, era uma coisa realmente muito positivada, pouco se discutia, até mesmo textos, até mesmo doutrina na faculdade a gente não tinha. Não tem mesmo. É uma coisa que é passado, não sei se eu estou caindo assim, no pleonasmo, mas muito en passant mesmo, falando, quando se tem ali a matéria. Eu, por exemplo, eu dou aula numa instituição privada aqui de Assis, na Faculdade de Direito, de Direitos Humanos, né? E quando eu vi a grade, tinha lá na primeira aula, que é a apresentação do curso, né? Aquela aula que praticamente ninguém está nem aí com aquela aula, que falava ali dos direitos naturais, quando que a criação da ONU foi baseada em princípios da lei natural e tal, e ponto. Era assim que passava a matéria toda de direitos naturais. Então, eu vi também só um pouco em ciência política, mas também foi muito pouco. E eu quero, sim, trocar ideia. Se você tiver o contato para me passar, eu vou... Claro, eu vou passar, eu vou colocar aqui o meu e-mail no chat, e daí quem quiser, né, ter mais algumas informações ou bibliografia que eu tô me debruçando, acho que é .br, o da Unesp não é .com, não, é .br. Aí é só me mandar um e-mail, depois a gente troca o WhatsApp e tal, só para preservação das informações aqui. Depois Obrigada a gente pelo excelente minicurso. Para mim está sendo muito bom, assim, muito enriquecedor. Eu que agradeço, obrigada. Alguém mais queria perguntar alguma coisa, comentar, falar alguma coisa? Bom, só para eu dar uma posicionada, né? Amanhã, obrigada, Eber. Amanhã a gente já vai partir, né, para o medievo, né, para as teorias um pouco menos de patrística, mas mais sobre a escolástica, né, que teve maior influência aí já na alteração, né, dessa visão cosmológica para a teológica. E a gente vê aí um pouco da diferenciação que houve na alteração do pensamento, né, do direito natural, também com as alterações da sociedade que vieram com a grande influência, né, da igreja, né, nesse momento histórico da Idade Medieval, e até que não veremos amanhã ainda a parte da modernidade e pós-modernidade. Amanhã a gente vai ficar mais focado nessa parte do medievo e da escolástica. Tá joia? Eu acho que é isso, Cíntia. Muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Vou parar aqui a gravação agora. Então, gente, obrigada, e eu espero vocês amanhã para a gente debater um pouquinho mais sobre
essa abordagem histórica do direito natural, tá bom?